Evangelho, até humor, né? As pessoas estão dizendo que a Bíblia diz que se deve utilizar todas as ferramentas. Eu, pelo menos, nunca achei isso escrito na Bíblia, né? Mas as pessoas estão usando outros tipos de ferramentas para ver se atrai o povo, porque o povo não está sendo atraído mais pela palavra de Deus. Então eles estão utilizando humor, entretenimento, né? Lives com gracejos para ver se as pessoas são atraídas, porque para ouvir o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, a exposição do Evangelho, as pessoas não são mais atraídas. Por se falar nisso, vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8. Já dei uma síntese desse assunto semana passada, acho que foi no domingo, sábado, sobre apostasia. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a anatomia da apostasia. Capítulo 8 do livro do profeta Jeremias, versículo 5 em diante, até o versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós aqui nessa noite. Amém? Capítulo 8, versículo 5, diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: Por que país se desvia? Por que país se desvia? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém por uma apostasia perpétua? Eles agarram-se firmemente ao engano e eles recusam-se a retornar. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram o que era correto. Nenhum homem arrependeu-se de sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga e o grol e a andorinha observam o tempo de sua vinda. Porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez ele isto. A pena dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados. Eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. E que sabedoria há neles? Portanto, darei as suas esposas a outros, e os seus campos para aqueles que os herdarão, pois cada um, desde o menor até o maior, é dado à ganância, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles comporta-se falsamente, porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação? Não, de modo algum. Envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação serão desmoralizados, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos fazer uma meditação aqui nessa noite sobre a anatomia da apostasia. Eu já expliquei aqui semana passada, acho que foi no sábado, no domingo, que sábado, né? Apostasia é o abandono da fé. Essa palavra ela vem do latim. Depois, como o latim é uma língua morta, ela foi traduzida para o grego. Apostasia significa abandonar a fé, abandonar aquilo que se aprendeu. Então,
quando nós olhamos para o texto aqui que nós acabamos de ler, nós podemos perceber, olhando para a vida das pessoas do Antigo Testamento, que viveram no passado, como elas se apostataram. E entendendo o porquê elas se apostataram, nós também poderemos entender por que acontece a apostasia hoje. Porque eu até usei aqui uma linguagem da medicina legal, anatomia. A anatomia é uma disciplina, uma matéria da medicina e sobretudo da medicina legal, que estuda a estrutura do corpo humano. A estrutura, não só os ossos, toda a estrutura que compõe o corpo do ser humano. Então é usada uma linguagem também na medicina legal, chama dissecar. Quando eles vão fazer uma autópsia, uma necrópsia, eles precisam dissecar o cadáver para poder saber do que foi que aquela pessoa morreu. Qual foi a causa-morte? Ou que horário mais ou menos aproximado aquela pessoa morreu. O que levou aquela pessoa a óbito? Então isso é chamado de, é utilizado técnicas de anatomia. Então aqui, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos também que a apostasia, ela é um grande sinal da vinda de Jesus. A chegada do anticristo, ela será precedida pela apostasia. Uma apostasia exacerbada, né, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Vamos dar uma olhadinha num texto bem conhecido. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha como diz a palavra de Deus para a igreja que estava em Tessalônica, mas que também é para nós. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aliás, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, ó: Ora, irmãos, suplicamo-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, ou vosso entendimento, né? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane, de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Perceberam, irmãos, que a vinda do anticristo ela é precedida, ela é precedida pela chegada da apostasia, e é justamente o que nós estamos vendo hoje. Haja vista, só dá uma olhada aqui na igreja nessa noite que a gente já vai perceber, né? O que é a apostasia? Embora muitos não estão dando crédito na questão que a gente ensina sobre a apostasia, mas olha aí, dá uma olhada no como está a igreja, não é só aqui, dá uma volta nas igrejas aí na cidade, vocês vão ver. Então eu quero mostrar para os irmãos, de modo bem sucinto, que nós não devemos ficar assustados com isso, mesmo que isso nos cause muito desconforto, né? Olhar a igreja na situação que está, o mundo caminhando para o fim, as pessoas morrendo, como nós estamos vendo aí, pessoas entubadas, pessoas sem oxigênio, morrendo nessa pandemia, enquanto isso os crentes estão apostatando na fé. Inclusive está morrendo muitos crentes, né? Bastante. Então nós não devemos ficar assustados, porque isso daí é um prenúncio do fim e da nossa reunião com Cristo, da redenção do nosso corpo. Então vou mostrar para os irmãos aqui alguns tópicos que levam a pessoa a apostatar na fé. Alguns tópicos, tem mais coisas, mas eu vou elencar só alguns aqui. Primeiro, a incapacidade que o ser humano tem, estou falando de crentes aqui, só pode apostatar da fé quem é crente, de considerar as suas ações, de considerar aquilo, as atitudes e as ações que o ser humano pratica. Isso está aqui no versículo 6, ó, do texto que nós lemos. Diz assim:
eu escutei e ouvi. Quem está falando isso? Escutei e ouvi. Deus. Deus está falando, eu escutei e ouvi. Porém, eles não falaram o que era correto. Nenhum homem arrependeu-se das suas perversidades, dizendo: o que eu tenho feito, cada um atenta para o seu rumo, como um cavalo arroja-se para dentro da batalha. Você sabe como que o cavalo ele vai para dentro da batalha? Sabe, irmã Roberta? Ele é conduzido por um freio. Então alguém vai conduzir ele para o meio da batalha. Ele não vai sozinho para a batalha. Isso significa que quando nós tomamos atitude e vamos fazer alguma coisa está nos conduzindo para isso. Algum pensamento, né? Algum tipo de atração que nós tivemos, está nos conduzindo como um cavalo é conduzido para a batalha. E geralmente quando ele vai para a batalha, aqui está falando das batalhas medievais, era comum cavalos morrerem junto com o seu ocupante, com aquele que estava sobre ele na batalha. Vocês perceberam que Deus está dizendo: eu ouvi, escutei, fiquei prestando atenção, para ver se eles iam falar alguma coisa correta, mas eles não falaram. Quer dizer, só falaram aquilo que não era correto. Isso está impregnado hoje. Não estão falando aquilo que é correto, porque é o que eu estou dizendo para vocês, que eu falei no prefácio dessa reflexão. É muito mais fácil se utilizar de ferramentas que chamam a atenção do povo. É entretenimento, comédias, o que tem hoje de comediantes que estão ocupando os púlpitos, fazendo gracejos, né? E tem uma frase que eu até coloquei no grupo agora à tarde, uma frase de um pregador americano, que ele diz o seguinte: o púlpito não é lugar de comediantes, porque o céu e o inferno não é brincadeira, não são temas de brincadeira. Então aqui, púlpito é lugar de homens de Deus, que pregam a palavra de Deus e ensinam a igreja a trilhar o caminho que é proposto pelo reino de Deus, para que um dia essa igreja possa morar nas mansões celestiais. Então aqui, quando eu, tanto em questões seculares, como também relacionadas ao reino de Deus, eu não considero, eu não percebo o caminho que eu estou fazendo que está equivocado, o que é que vai acontecer? A insensatez vai me levar a ter muitos problemas. Isso tem acontecido muito, né? Nas questões espirituais, as pessoas não conseguem ter o senso comum, o bom senso, de perceberem que eles estão entrando em campos minados, em algumas áreas da sua vida. Isso pode levar a pessoa à apostasia, ao abandono da fé. Eu acredito que os irmãos também, conheci muitas pessoas que foram uma bênção na igreja, pessoas que eram usadas na igreja, cantavam, pregavam, tinham atividades na igreja, mas que apostataram, abandonaram a fé, porque não perceberam, não consideraram que estavam entrando, que algumas áreas da sua vida precisavam ser tratadas, e eles não quiseram, e abandonaram a escola também, né? Como eu disse para os irmãos, como alguém pode dizer: eu vou ter uma formação, vou atuar em alguma área, se ele não tem escola? Vamos ler um texto, Provérbios 6, verso 26 e verso 32. Provérbios 26, verso 26 e verso 32. 6, verso 26 e verso 32. Olha como diz a inerrante palavra de Deus. Glória a Deus. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, isso o quê? Se você começar a ler um pouco antes, o contexto, você vai perceber que a palavra de Deus, a sabedoria, a instrução que vem de Deus, quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Verso 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Verso 32.
O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói-se a si mesmo quem assim procede. Ele está falando aqui do adultério, de seguir a mulher estranha, e ele fala sobre a instrução que a palavra de Deus nos dá, e como nós devemos acordar com essa palavra no coração, seguindo as instruções da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem para nós instruções em todas as áreas, não é só na área conjugal, não é só na área de trabalho, não é só na área sentimental, na área da família, na área profissional, em todas as áreas a palavra de Deus tem algo para nos acrescentar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos também semeando, porque quando nós vamos andando pelo caminho, nós vamos jogando a semente, e nós precisamos voltar colhendo depois. A Bíblia diz em Gálatas 6:2, que de Deus não se zomba, e tudo quanto o homem semear, isso também ceifará, não é? Aqueles que zombam de Deus, irmãos, perceberam o que aconteceu no final de no carnaval de 2019? Aquelas aberrações que eles colocaram lá, né? Uma ilustração de Satanás vencendo Jesus na avenida lá no Rio de Janeiro, do samba. E hoje as escolas de samba estão fechadas, as pessoas que trabalhavam com samba estão desempregadas, e as ruas do Rio de Janeiro do carnaval estão vazias. Mesmo que eles fizeram algumas festas clandestinas, mas o certo é que milhares e milhares de pessoas perderam seus empregos, porque semearam aquilo que a insensatez mostra, e agora eles tiveram que colher, né? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é isso: devemos ter a capacidade de considerar as nossas atitudes, as nossas ações, o caminho que nós estamos andando e as áreas da vida que nós precisamos ser tratadas. Segunda coisa, precisamos tomar muito cuidado para não descuidar daquilo que nós aprendemos nas Escrituras. O descuido com a prática das Escrituras pode levar o homem à apostasia. E às vezes, irmão, você sabia que tem pessoas que frequentam igrejas, mas já apostataram? Não é só aqueles que se afastam da igreja, porque há um conceito tão equivocado, e aqui em Colina isso é muito exacerbado, em todos os lugares, mas aqui em Colina é exacerbado, de que o fato de uma pessoa vir à igreja, ela já está salva. Dela vir à igreja, ela já está cumprindo com aquilo que Deus ordena na sua palavra. Mas o fato da pessoa estar vindo à igreja não significa necessariamente de que ele é um crente que está transformado pelo poder do evangelho, porque existem parâmetros que as Escrituras nos dão, que nós precisamos estar atentos. E quando eu ignoro, quando eu descuido com as Escrituras, olha o verso 7, Jeremias 8, versículo 7 ao 9, como diz, do 7 ao 9, capítulo 8, do 7 ao 9, sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados. É por isso que a cegonha, ela tem uma capacidade, uma percepção tão grande de conhecer as estações do ano. Por isso que há uma lenda, né, de que a cegonha que traz as crianças, que ela sabe o tempo que a mulher vai dar à luz, mas é uma lenda, ela sabe as estações. Então observe, a cegonha no céu, ela vai voando e ela vai observando o tempo. Isso acontece com as aves, são aves de arribação, aves migratórias. Os tempos determinados, a tartaruga, irmãos, e o grou é uma ave, né? E a andorinha, que é outra ave de arribação migratória, sabem, observam o tempo de sua vinda. Quer dizer, elas sabem quando elas devem migrar para outro lugar, porque o alimento está acabando aqui. Pode ver as andorinhas que quando está chegando a época do inverno, elas vão lá para os Estados Unidos, 10 mil quilômetros. Quando vai terminando lá o verão e vindo o inverno, o outono, elas migram de volta, porque elas sabem que elas não vão conseguir sobreviver naquela temperatura. Agora, o que me chamou a atenção é que até a tartaruga sabe que ela deve sair de uma determinada região e ir para outra, para ela alcançar alimento, conseguir sobrevivência. Agora, irmãos, será possível que o ser humano, ele é menos inteligente do que uma tartaruga, do que uma andorinha, do que um grou e do que uma cegonha? Não é possível. Será possível que o ser humano, ele não consegue entender a postura que ele deve tomar, a observância que ele deve ter nas Escrituras, para ser orientado e praticar o que as Escrituras nos mostram, nos revela? Olha o verso 8. Como pois dizeis, nós somos
sábios. E a lei do Senhor está conosco. Você sabe o que é a lei do Senhor? A palavra de Deus. Olha aqui. A lei do Senhor está conosco. Eis que certamente em vão fez ele isto. A pena dos escribas. Sabe quem são os escribas? Aqueles que compilavam, escreviam a palavra de Deus. Faziam as cópias dos textos. E a Bíblia está dizendo, olha que Deus está falando através do profeta Jeremias. Em vão, vocês não são sábios, vocês perguntam se são, mas vocês têm as escrituras nas mãos e vocês não praticam, não atentam para as escrituras. Jesus vai falar isso para os fariseus, lá no Novo Testamento, vai dizer assim: vós examinais as escrituras. Eles eram exímios conhecedores, examinavam as escrituras, não só liam, porque cuidais dela ter a vida eterna. Só que eles não praticavam nada daquilo. Em Mateus 23 ele vai dizer assim, os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés, fazei tudo quanto eles vos ensinarem, porque eles ensinavam o que estava na escritura, mas não vos imiteis em suas obras, porque eles não praticavam nada. Então, irmãos, eu fico pensando, quando uma pessoa tem a capacidade de dizer assim, eu vou usar o humor para ensinar a palavra de Deus, é porque ele não tem mais instrumento, ele não tem mais a ferramenta que a palavra de Deus disponibiliza para ele pregar o evangelho. Eu vou usar o humor, fazer gracejos para ensinar a palavra de Deus, não atentar para o que a Escritura nos diz, o que a Escritura nos orienta. A Escritura tem a resposta para tudo. Se um pecador perguntar para nós, como eu faço para ser salvo? O que Jesus disse para aquele moço rico? Quais são os mandamentos? Porque Jesus não disse para ele assim, é o seguinte, você vai num circo, chega lá, você faz lá anima o auditório, né? Conta umas histórias para eles engraçadas que você vai ser salvo. Jesus pergunta para o moço rico, quais são os mandamentos? E ele disse assim, os mandamentos são esses. Só que ele não estava praticando. Aí Jesus falou, e você tem praticado? Ele fala, não, eu tenho praticado, desde a minha mocidade. Aí Jesus falou, te falta uma coisa ainda, porque ele não estava praticando. Vai, vende, olha a prática, tudo o que você tem, reparte com os pobres. A Bíblia diz que aquele moço se entristeceu, porque era muito rico, ele estava fundamentado nas suas riquezas, e não estava observando o que as Escrituras ensinam. Vamos dar olhar um texto bem conhecido, Oséias 4 e 6. Bem conhecido, né, esse texto. Glória a Deus. Olha lá. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Agora eu pergunto para vocês, irmão, como que uma pessoa que fala, eu vou usar o humor, ele pode ser um sacerdote? Ele não tem o conhecimento. As Escrituras estão aqui, para nós buscarmos, é uma fonte inesgotável. O meu povo morreu, tem uma tradução, porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento das Escrituras não é apenas ele o suficiente. Eu preciso conhecer e colocar em prática. Muito bem. Mais um texto, 2 Timóteo 2,15. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Perceberam? E essa instrução aqui, manejar a palavra bem, ela traz uma ideia de cortar reto, cortar em retidão, cortar reto. Então vocês percebam o que é necessário para nós estarmos vacinados contra a apostasia.
Mais um texto bem conhecido, Atos 17:11. Atos dos Apóstolos 17:11. Glória a Deus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram os bereanos, os crentes de Bereia. Alguém estava pregando, alguém estava ensinando. Quem eram? Os apóstolos, que tinha muito mais preparo do que eu e qualquer outro. Sabe o que eles faziam? Examinar as Escrituras. Vou examinar para ver que o que esse cidadão está falando aí, não é esse negócio de deu uns arrepios, já deu uns arrepios, não, ó, homem de Deus, né? Entregou uma profecia, não é nada disso. Examina as Escrituras, observa, compara o que a Escritura está dizendo e o que a pessoa está ensinando, vê se tem fundamento, vê se está dentro dos princípios da interpretação correta, da gramática. Olhe, observe os princípios dos textos, dos textos gramaticais, para ver se realmente está sendo ensinado aquilo que a Bíblia diz mesmo. Então esse é um ponto, prestar atenção nas Escrituras. Nunca aceite o ensinamento ou uma pregação que está fora das Escrituras, porque isso não é o reino de Deus. Ah, mas na televisão o fulano falou que eu vou ficar rico. O fulano falou na televisão que eu tenho que fazer uma campanha lá, porque aquela campanha de 7 dias, de 10 dias, vai fazer eu ficar rico, eu vou ser curado. A Bíblia ensina isso? É assim que a Bíblia está dizendo? Mais uma coisa, mais um tópico, que pode nos levar à apostasia. Eu estou mostrando para os irmãos aqui, como uma anatomia, a estrutura da apostasia. A cobiça. Olha o que a Bíblia diz no verso 10 de Jeremias 8. Capítulo 8, versículo 10. Portanto, darei as suas esposas a outros. Isso aqui é muito sério, né, irmãos? Isso aqui é muito sério. Olha o que Deus está falando para esse povo. Vou pegar a esposa de vocês e dar para outro. Já pensaram nisso? Que seriedade? E os seus campos para aqueles... Quer dizer, até o campo, que é onde ele tira o sustento dele, a propriedade dele, Deus vai dar para outro. Por que vai dar para outro? Por causa da ganância. Como que está na tradução de vocês aí? Por causa... porque desde o menor até o maior, cada um deles, a avareza. Quer dizer, a avareza e a cobiça, ela é algo que está muito ligado, né? Intrinsecamente ligado. Pessoa que cobiça, avarento, dá mais valor nas coisas materiais do que nas coisas de Deus. Então observe, olha o texto do versículo 10. Desde o profeta até o sacerdote, está todo mundo corrompido, ó. Cada um deles comporta-se falsamente, não tem nenhum que está reto. Todos, desde o profeta até o sacerdote, todos corrompidos. É como um complô, uma conspiração. Não tem ninguém que pode protestar contra aquilo que está errado. Parece que nós estamos vivendo isso hoje, né, irmãos? Supremo Tribunal Federal, meio da política, e por incrível que pareça, no ambiente da igreja. Desde o profeta. Quem é o profeta? Aquele que deveria apontar o dedo e dizer, se corrige, se conserta, se arrepende, volta para a presença do Senhor, seja um crente fiel. Deus está falando para você que virá juízo sobre a terra, está corrompido. E o sacerdote? Aquele que deve ministrar, interceder pelo povo, corrompido. Aí Deus está dizendo, sabe o que eu vou fazer com vocês? Tirar a esposa de vocês e dar para outro. Pegar o campo de vocês, da onde vocês tiram o sustento e dar para outro. Porque vocês estão avarentos, dando valor nas coisas materiais. O valor exacerbado ao dinheiro, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Vocês estão todos equivocados. Parece o cenário de hoje. As pessoas vão para a televisão falar que está pregando o evangelho, mas só estão falando de dinheiro. Só estão falando de
milagres. Só isso. E o evangelho? O arrependimento, a apostasia que deve ser pregado e ensinado, porque é um prenúncio da chegada do anticristo e da vinda de Jesus. Não se ensina isso mais. Irmãos, vocês já pararam para pensar, só no estado de São Paulo hoje, aqui no estado de São Paulo, morreu quase 500 pessoas, só aqui no estado de São Paulo. Amanhã tem mais quase 500 para morrer, porque estão morrendo todo dia. Tem cidades aqui no nosso estado que não tem vaga no hospital mais, está em caos. O Rio Grande do Sul, morreu 16 pessoas lá ontem, esperando, de ontem para hoje, esperando ser transferido para outro estado, sem condição de ficar lá, não tinha como transferir. E as pessoas estão apostatando, estão abandonando o caminho do Senhor, estão observando as coisas desse mundo, olhando para as coisas desse mundo, sendo chamado a atenção pelas coisas efêmeras desta vida, e deixando o reino de Deus para lá, deixando a palavra de Deus para lá. Não há esperança no povo mais de morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, está corrompido, eles querem ficar aqui nessa terra, mesmo com coronavírus. Jesus está voltando, irmãos. Vamos ler um texto. 1 Coríntios, capítulo 15, do 9 ao 11. Nos afastar da cobiça, da avareza. 1 Coríntios, capítulo 15, do 9 ao 11. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Não importa quem pregou, não importa quem fez, não importa quem ensinou, o importante é que nós estejamos focados no reino de Deus. Ele está tratando da ressurreição, e ele ainda fala nesse texto do capítulo 15, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis, a nossa esperança é o reino de Deus, sempre. 2 Timóteo 6,10, vamos ler. Seis, 10. Isso. Então deve ser 1 Timóteo 6,10. Observe. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, olha lá, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos